mais uma vez, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Tatiane Teixeira, sou coordenadora do Serviço de Humanização do Hospital Universitário, né? É uma alegria muito grande aqui para nós do Hospital Universitário recebê-los aqui no nosso anfiteatro, né? Isso é o início de uma parceria entre a Faculdade de Educação e o Hospital Universitário. E para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui, tá? Eu vou convidar agora o professor Valdir Barzotto, por favor. Obrigada, professor, para fazer a abertura aqui dessa palestra da professora Raquel, tá bom? Por favor. Boa noite a todos, em especial boa noite a quem está nos ouvindo de casa. Um estudante de letras estava aqui perguntando para mim como é que foi a ideia e eu disse para ele que é uma história longa, difícil de contar. Para nós, na disciplina de metodologia do ensino de português, a relação entre o ensino de português e a saúde, ela é fundamental e ela é cada vez mais evidente. Quando chegamos na pandemia, isso ficou muito mais explícito para todo mundo, mas a gente já vinha vendo isso, não é? Por onde que passa isso? Passa desde aquela antiga discussão sobre a letra do médico, não é? Que é difícil de ler, até a compreensão mesmo da bula do remédio, a compreensão das orientações passadas por uma enfermeira. Isso tudo para nós está muito relacionado ao ensino de língua. E aí nós temos duas frentes de trabalho que acabaram culminando nesse momento aqui. Um deles é que nós constituímos já há uns 5 anos um grupo de políticas linguísticas, e nas políticas linguísticas a gente pensa no ensino e na consideração de todas as línguas na produção do conhecimento, e nós pensamos também na língua portuguesa, pensando sempre que principalmente a área de saúde compreende que não basta a língua portuguesa standard para que a gente consiga uma boa relação no consultório médico, na orientação das enfermeiras, dos técnicos e etc. Nesse movimento de políticas linguísticas que a gente propõe para a USP uma política que considere todas as línguas, participaram 2 enfermeiras daqui, a Tatiane e a Nancy, nos eventos que aconteceram aqui em São Paulo e em Ribeirão Preto, e daí nós começamos a conversar sobre como trazer uma reflexão sobre língua para dentro do hospital. Então, para além dessa discussão aqui, na aula de metodologia do ensino de português, sobre letramento e saúde com a professora Raquel, nós vamos ter também outros eventos, outros espaços aqui para a língua estrangeira. Por quê? Porque cada vez mais os hospitais atendem pessoas que não falam português e, desde sempre, atenderam pessoas que não têm acesso ao aprendizado do português padrão, e aí é necessário tanto que o paciente tenha um maior domínio da língua padrão, como também nós sempre defendemos que o médico tenha um maior domínio das variedades linguísticas que circulam no país para poder ouvir e entender do que o paciente está falando, afinal. Então, esse é um breve resumo para responder a pergunta que ele estava fazendo ali. Tem muito mais coisa que a gente poderia dizer, mas a gente vai ouvir a professora Raquel, que é médica, e que tem bastante experiência na área de letramento e saúde. E esse não vai ser o último evento, depois nós vamos fazer ainda uma conversa com a área de enfermagem, para entender um pouco o que se pode ou não anotar no prontuário do paciente, porque está previsto nesse movimento de aproximação um trabalho de reflexão sobre a escrita que se faz no interior dos hospitais. Então, isso a gente está ainda construindo e ao longo desse ano, com certeza, daremos mais notícias. Eu agradeço muito o hospital por acolher a gente, por ceder o espaço, até porque a Faculdade de Educação começa uma reforma no Bloco B, então a gente está com barulho lá, e foi muito bem-vinda a possibilidade de trabalhar aqui, né, hoje, durante esta aula. Muito obrigado a quem nos acolheu aqui. Bom, boa noite a todos. Obrigada por vocês que estão aqui. Eu desliguei, não? Vocês estão me ouvindo?
Tá no microfone. Por quem veio presencialmente, para quem está virtualmente e para quem vai assistir depois, né? Porque vai ficar gravado, entendi que nem todo mundo conseguiu aparecer. E eu fiquei pensando muito em o que eu ia falar para vocês, né? Porque, como o professor Valdir falou, eu sou médica, eu sou cirurgia de cabeça e pescoço, né? Sou lá do Hospital das Clínicas, fiz minha graduação aqui também. E muitas das coisas tristes que a gente vê na minha área, a gente podia evitar se a gente melhorasse o letramento em saúde das pessoas. E aí eu fiquei pensando, nossa, tem tanta coisa para se falar sobre letramento em saúde, mas eu queria que vocês, através de uma história real, né, que aconteceu, e eu presenciei essa história, sentissem a quantidade de eventos ruins e a quantidade de catástrofes mesmo que a gente tem presenciado evitáveis. Então, só para vocês terem uma ideia, todo ano no Brasil morrem mais de 800 mil pessoas por causas evitáveis. E aqui a gente está tentando diminuir esse número. Cada um de vocês, de alguma forma, talvez nem perceba, pode diminuir um pouquinho esse número. E aí o objetivo dessa primeira aula é ativar vocês para o problema. Uma primeira introdução, tem muita coisa para se falar sobre isso, tá? Eu fiz essa brincadeira com o título da aula, que a aula é letramento e saúde, e eu fiz uma brincadeira que é o termo que a gente usa, pelo menos cientificamente validado aqui no Brasil, que é letramento em saúde, porque essas coisas estão extremamente relacionadas, né? O grau de letramento de uma pessoa é o maior determinante de mortalidade, e não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, realmente, a gente precisa muito unir forças, né? Onde está o meu passador? Então, eu vou começar falando dessa história. Claro que eu mudei, não é essa menina, né? É só uma foto para ilustrar. E não o nome dela aqui, eu vou chamar de Bia. Mas essa história eu presenciei. Eu posso contar para vocês. Então, a Bia, ela tinha 7 anos e a mãe dela é babá e ela trabalha numa casa onde ela mora, no emprego, e o pai é caminhoneiro, não mora com a família, então é um pai que não convive com a menina. E a Bia, ela é criada pela Ana. A Ana é a avó dela. E a Ana teve 6 filhos, o mais velho morreu por diarreia na infância. A Ana é mãe é a avó da Bia. E a Bia, quando era bebê, era um bebê chiador. Vocês já ouviram esse termo? É um bebê que tem crises respiratórias. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse termo, acho que foi aqui no HU, que a gente via as crianças aqui, todas no oxigênio, na inalação. Muitos desses bebês são asmáticos. E, no caso, a Bia foi para um postinho de saúde da comunidade dela e o médico diagnosticou ela como asmática, na época a mãe que levou. E, apesar da mãe sempre levá-la no pediatra, no postinho, a mãe não sabia o que era asma. Mas, enfim, o médico falou para ela, sem explicar o que é asma, o médico falou para ela que ela tinha que tomar 2 remédios. Um remédio era para quando ela tivesse crise, que a gente chama de aquela bombinha, sabe, que os asmáticos usam, acho que talvez vocês já tenham visto. Mas tinha um outro remédio que era o corticoide inalatório, que ela precisava usar sempre. Mas ele não explicou para ela por que ela precisava usar esses remédios. Aí a mãe da Bia deu a receita para a avó falou, tá bom, tem esses 2 remédios, comprou os 2 remédios, aliás, tirou no posto os 2 remédios, e aí ela comentou com uma vizinha sobre esses remédios, e a vizinha falou, não, mas esse aqui que é corticoide faz muito mal para as crianças. Atrapalha para crescer, a que sua neta vai engordar. É muito forte esse remédio, não usa só a bombinha. Ela, claro, ficou com medo. Tá bom, então dou só a bombinha, estou dando menos, tranquilo. E a Bia
tinha crises de asma frequentemente. E aí, a Ana falou para a mãe da Bia assim, olha, mas não conta para o médico. Esse médico é bravo, e foi essa a expressão que ela usou, ele é muito bravo, e ele vai se recusar a cuidar da Bia, se você falar para ele. Bom, esse médico quebrava a cabeça, porque nada resolvia as crises de asma, a Bia vivia tendo crise de asma, e ele não sabia que ela não estava usando o corticoide, que era a medicação que fazia com que ela não tivesse as crises. A Bia estuda na escola, na periferia de São Paulo, e a Lourdes é a professora da Bia. E a Lourdes reparava que a Bia estava sempre com sono na sala de aula, que ela não estava indo bem na escola, que ela não participava da atividade física, da educação física, que ela não corria como outras crianças no intervalo. E ela percebia que a Bia estava sempre cansadinha, só que a Bia não era a única criança com problemas, né, naquela sala de aula. Então, ela até mandava os bilhetes, mas nada parecia funcionar, ela não tinha muito contato com a avó da Bia. Só que teve um ano em que o inverno foi um pouquinho pior. E como vários amiguinhos da Bia, ela também pegou um resfriado. E ela começou a ficar muito cansada. Até que ela teve uma crise na escola. Ela começou a se encostar, ela começou a ficar, o pescocinho afundava dela respirar, até que ela desmaiou. A professora da Bia ficou desesperada, começou a gritar, a diretora não sabia o que fazer, colocou a Bia no carro, levou para o posto de saúde. O médico do posto de saúde deu uma bronca nela, porque onde você se viu trazer para o posto uma criança desmaiada, levou para o pronto-socorro, e aí a Bia foi para a UTI. Na hora que a mãe da Bia chegou, e a avó da Bia chegou também à UTI, o médico quis entender, a avó da Bia confessou, né, que não estava dando o corticoide, e o médico deu uma bronca nas duas. E elas desesperadas, quando é que minha filha vai sair, minha neta vai sair da UTI, ele falou assim, a gente aguarda a melhora dos parâmetros ventilatórios para fazer o desmame do aparelho. E elas não entenderam nada, sabiam que tinham que aguardar, mas a Bia foi melhorando. E aí ela foi para a enfermaria, e aí o médico entregou esses panfletos aqui sobre asma. Quem estava lá era a avó da Bia. E a avó da Bia recebeu junto com isso a receita, falou, preciso usar o corticoide, preciso usar o broncodilatador, mas também não explicou por quê. A avó da Bia estava envergonhada, porque ela não sabe ler. Ela guardou tudo isso na bolsa e saiu correndo o mais rápido possível com a Bia para casa. Só que a Márcia é uma enfermeira que trabalha nesse hospital. E a Márcia é da mesma comunidade que a avó da Bia. Só que a Márcia estuda saúde pública. E ela rapidamente percebeu e reconheceu o mesmo padrão de sempre, mas dessa vez com uma pessoa que ela conhece. Ela detectou o baixo letramento em saúde de quem cuidava da Bia. E aí a gente vai falar o que é letramento em saúde. Letramento em saúde é a capacidade que todo mundo, mediante qualquer decisão que precise tomar sobre saúde, seja sobre escolher se vai tomar um refrigerante ou um suco, ou se vai fazer ginástica, ou, enfim, se vai escolher um tratamento, qual a capacidade que essa pessoa tem de acessar informações, né, para tomar essa decisão, de compreender essas informações que ela está acessando, de avaliar se essas informações são confiáveis, são válidas, e, por fim, de aplicar, colocar isso em prática. Tá? Então, essa é a definição formal de letramento de saúde. Mas eu fiquei pensando, cara, quem sou eu da saúde para falar sobre qualquer coisa que tenha letramento para uma plateia de letras e educação?
Então, eu chamei ajuda, eu chamei a Lucy. A Lucy, ela é educadora, né? Ela é pedagoga, é psicopedagoga, especialista em alfabetização. Ela fez um mestrado aqui na Faculdade de Educação e agora ela é minha aluna. Eu tenho o privilégio de co-orientar a Lucy lá pela pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública, né, que ela está fazendo o doutorado dela em letramento de saúde. E, enfim, tem uma vasta experiência na educação. E aí ela vai destrinchar um pouquinho melhor para vocês essa questão, esses conceitos fundamentais do letramento em saúde. E porque se a gente não tiver isso muito bem fundamentado, a gente não consegue enxergar ações para a gente diminuir aquele númerozinho lá de 800 mil mortes evitáveis todo ano. Tá? Lucy, por favor. A menina está ótima, gente, está crescendo. Não, eu já vou voltar, calma. A menina está ótima, está crescendo, nunca mais teve crise, mas depois eu conto. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu vim conversar com vocês, mais com esse olhar de educação. E, assim, vocês podem perceber que toda a minha vida ela foi construída aqui em torno da educação. Não só a minha formação, mas também a minha carreira profissional. E, assim, como é que eu fui chegar até a saúde? O que a Raquel acabou de contar da escola. A professora que socorreu o aluno, a diretora que levou para o hospital, e como supervisora escolar. Passei por todos os cargos. Então, professor, coordenador, diretor, e me aposentei. Os meus 15 últimos anos foi como supervisor escolar. E sempre assim, a escola é um lugar de cuidado. E aí a gente sempre se envolve nessas situações de procurar as redes de proteção daquele território para atender o aluno, para atender da melhor forma. E eu trabalhei também, eu fiz pesquisa para a Unicef, e trabalhei um tempo como assessora pedagógica do Núcleo de Referência às Vítimas de Violência do SED Sapiente. Então, nessas situações todas, o diálogo com a saúde era sempre frequente. E a gente não tinha ainda essa clareza de letramento em saúde, mas a gente sabia que faltava isso, né? Faltava essa formação. Eu trouxe aqui a metáfora do edifício para conversar com vocês. Então, assim, pessoal, o que eu vou dizer aqui não é novidade nem para o pessoal de letras e nem para o pessoal de educação. Eu estruturei, assim, organizei, né, de uma forma que é o meu ponto de vista, mas com certeza em algum momento do curso de graduação, para quem está na licenciatura, ou o pessoal da pedagogia, em algum momento ouviu falar disso, estudou isso, tá certo? Então, não é novidade para vocês. Aqui, né, a gente está vendo o prédio todo, né, a estrutura toda do prédio é o letramento. E a base dele, a alfabetização. Então, eu vou conversando mais sobre essa metáfora, né, de que a base é a estrutura. Então, não são conceitos meus, né, eu trago isso de outros autores. Então, assim, a alfabetização seria o período, né, o tempo em que a pessoa vai construindo os saberes em relação ao sistema de escrita. Então, ela tem que dominar esses saberes fundamentais da escrita. E o letramento é a apropriação desses saberes e o uso social desses saberes. Então, toda a área de conhecimento, ela tem a sua base, a sua estrutura, o seu fundamento, e depois esse vai se consolidando, vai se construindo, vai aumentando e cada um tem o seu percurso de letramento, né? Então, só para explicar melhor, letramento e saúde, o letramento e a alfabetização, eles não são apartados, então eles não são dissociados. Então, a alfabetização, ela é uma parte do letramento. Então,
principalmente quando a gente fala de alfabetização no Brasil, a gente tem, assim, um conceito de que, sim, a alfabetização, ela não deve ser tão prolongada. A gente já viu políticas públicas no Brasil organizando a escola pública em ciclos. Então, nós tínhamos ciclos que diziam que os alunos teriam 5 anos para se alfabetizar. Depois, diminuiu para 3 anos. Em São Paulo, se coloca que são 2 anos o tempo adequado para uma criança se alfabetizar. E pensando que esse período de alfabetização, né, é extremamente importante e ele precisa ser eficaz. Quanto melhor for o alfabetizador, né, ou seja, quanto melhor a base for construída, mais segurança vai ter o edifício. E, assim, não é só em relação à língua portuguesa, essa questão de ter os conhecimentos fundamentais e depois, né, a apropriação e a emancipação também que esse conhecimento traz. Eu trouxe aqui uma relação de tipos, né? Na verdade não são exatamente tipos, mas assim, quais letramentos a gente encontra na literatura? Então, em algum momento, todos nós já vimos isso nas mídias ou nos artigos científicos. Então, a gente tem, desde lá, o letramento matemático, o letramento ecológico. O que tem se discutido também bastante é a questão do letramento digital, né? E todos esses, né, discutem esse contexto, né? É importante a gente pensar assim que essa questão de esses letramentos múltiplos, né, que são os múltiplos letramentos, a gente muitas vezes ouve nesse contexto de serem multiletramento. A Magda Soares, inclusive, em um dos textos dela, que é o Alfaletrando, ela diz que, desculpa, não é no Alfaletrando, é a Roxane Roxo, na Pedagogia do Multiletramento, desculpem. Ela diz que o letramento acaba virando multiletramento, pelo próprio contexto dele. Então, é pensar que todas estas áreas, né, de conhecimento e todas as outras, né, então, se a gente pensar na Raquel, na Tati, no próprio professor, né, então, todos nós vivemos esse período em que você vai construindo as suas bases e depois isso vai se estruturando. O que acontece quando dá algum problema nisso? A gente tem uma perspectiva ideal que uma pessoa se alfabetiza no tempo adequado e que depois ela vai continuando o processo de letramento dela. É importante destacar, né, que o letramento, principalmente o letramento em língua portuguesa, e você, né, especialmente para vocês que são de letras, ele não começa só na escola e ele não começa na alfabetização, né? Tem todo um processo, tem alguns teóricos que falam que começa lá na cantiga de ninar, o letramento. Então, o letramento é por toda a vida. Inclusive, a gente pode encontrar pessoas não alfabetizadas, pessoas que não sabem ler e escrever, mas ela tem um certo grau de letramento, ou seja, ela consegue, ela se apropriou de saberes para usar aqueles saberes. Então, ela se apropriou de conhecimento que ela consegue usar na vida cotidiana dela, ela consegue se resolver na vida cotidiana, naquilo que ela precisa no dia a dia. Então, essas questões conceituais, vocês todos também já devem ter visto em algum momento, né? As carências, né? Quando a gente tem a carência da alfabetização, né, nós temos o quê? O analfabeto e o analfabetismo funcional. O analfabeto, né, ele não sabe ler e escrever e ele nunca foi para a escola. Então, esse é o conceito de
analfabeto da Magda Soares, inclusive. Agora, o que é o analfabetismo funcional? Infelizmente, as nossas escolas estão produzindo muitos analfabetos funcionais. O que é o analfabeto funcional? É aquele que ele até conhece o sistema, conhece o código, mas ele não consegue ler um texto e compreender aquele texto. Ele não consegue se apropriar daquele conhecimento. Então, ele fica naquilo que a gente fala do analfabetismo funcional. Agora, a questão do letramento, né? A gente, há muito tempo atrás, né, os seus avós, os seus bisavós, talvez usassem termos assim, fulano é letrado, né? Então, significava que aquela pessoa, ela tinha um certo grau de cultura erudita, escolar, etc., né? Agora, o iletrado, na verdade, ele está ali, né, dialogando com o analfabetismo funcional. É aquele que foi, de alguma forma, ele está sendo privado desse processo todo de letramento. E a questão do letramento funcional também. É no mesmo contexto, né? A pessoa, ela tem depois a gente até vai falar da minha pesquisa, a gente vai ver que as pessoas têm diferentes graus de letramento, e assim, ela consegue ter o letramento suficiente. Então, para as coisas básicas, para as coisas fundamentais, ela consegue ter esses saberes que não são só, né, os básicos mais, mas também não são tão profundos assim. Então, só para dar o exemplo de que toda área de conhecimento, né, tem um processo de alfabetização e depois o letramento, que vai... É o mesmo conceito, inclusive. Então, o mesmo conceito, estão juntos, né, não são apartados. A alfabetização, que é o domínio do sistema de escrita, e o letramento, que é bem mais que isso, né? É a apropriação do conhecimento que vai levar à compreensão de diferentes tipos de texto, à interação social, uso social, situações comunicativas reais e também toda a compreensão cultural e contextual. Isso é fundamental. Remota. Mas, assim, é extremamente importante, né? Aquilo que o Paulo Freire falava, né, que a leitura de mundo precede a leitura das palavras. Então, é ter também esse letramento que a Magda Soares falava que era o letramento crítico. Né? Aqui é outro exemplo, né, de que toda a área de conhecimento tem a sua base e depois vai se estruturando. Em anatomia e fisiologia, a médica, por favor, me ajuda nesse contexto, mas assim... se você está estudando isso, qual é a tua base? O que você precisa saber primeiro para depois ir construindo os outros saberes? Aqui, os termos anatômicos básicos e sistemas do corpo humano. Dominando esses saberes básicos, você vai se apropriando dos outros saberes, você vai, na verdade, se tornando um sujeito mais emancipado em relação àquele saber. Então, ele consegue lá, né, interpretar diagrama anatômico, ler os relatórios médicos e, muito importante, né, o professor falou disso, a Raquel vai aprofundar isso, uma comunicação eficaz. Que é isso, né, é poder se comunicar com o público de forma que ele entenda de fato o que você está dizendo. A gente, na pedagogia, e acho que na licenciatura também, a gente fala desse contexto de transposição didática, né, que você consegue trabalhar esse conhecimento. Então, aqui, o letramento é isso, né, essa questão de apropriação, emancipação e empoderamento. E se a gente pensar isso em relação a todas as áreas de conhecimento, na verdade, você pensa a pessoa no todo. Todas as pessoas
tem o direito de ter acesso a todos os saberes que permitam que, de fato, ela se aproprie e consiga transformar a vida dela a partir dessa apropriação do conhecimento. Então, não é só acúmulo de informação, não é só a erudição, por exemplo, né? Então, é todo esse processo de emancipação, empoderamento, e assim, as pessoas precisam ser ativas nesse processo. Elas precisam se reconhecer nesse processo, e isso faz com que ela consiga analisar a própria vida e decidir e transformar também a realidade, a vida dela. Mas aí, quando a gente fala de transformação social, o que a gente não pode esquecer? Né? Os determinantes sociais. Então, há algumas situações que uma pessoa vive, né, de precariedade, por exemplo, a avó da Bia. Ela não era uma pessoa que tivesse sido alfabetizada, não sei se frequentou a escola, mas ela tem um baixo grau de letramento. Mas isso não é da responsabilidade dela. Tem uma série de outras determinações, né, outros determinantes aqui. Então, as questões sociais, econômicas, políticas, ambientais, tecnológicas, todos esses determinantes vão interferir lá depois na expectativa de vida, na mortalidade e na morbidade. Aqui a gente está tendo um olhar sobre a saúde, mas não é só sobre a saúde que todas as outras situações elas vão se encaminhando e criando resultados na vida. Tudo aqui vai interferir na vida e na qualidade de vida da pessoa. É só a gente pensar no contexto de reflexão, por exemplo, o norte global e o sul global. Como esses determinantes acontecem em cada um desses contextos e como isso interfere na nossa vida. Né? Eu nem preciso descrever várias situações que acontecem no mundo todo, mas, com certeza, aqueles que são mais pobres, os que são mais frágeis, acabam sempre sofrendo mais. Então, aqui, quando a gente pensa em letramento, em saúde, e assim, tem um monte de termos circulando por aí, e a gente percebe alguns autores e algumas pessoas falando, usando esses termos como eles fossem sinônimos, ou como se eles fossem o próprio letramento em saúde. Então, assim, letramento em saúde não é o alfabetismo em saúde. Porque se a gente fala do contexto, lembra de alfabetização? Que a alfabetização é uma parte dentro desse contexto maior, que é o letramento. Nós temos, inclusive, né, nos países de língua inglesa, o termo é health literacy. E é um só, não se fala, não tem um termo de alfabetização. Né? E é literacy, não tem letramento e alfabetização apartados. Tem todo um contexto histórico no Brasil que fez a gente colocar alfabetização e letramento em não só conceitos, mas em muitas vezes a gente tenta, até na nossa prática, dentro de uma visão mais tradicional de educação, fazer, né, essa separação, que não existe. Em Portugal, por exemplo, eu já vou falar de Portugal, mas eles também não separam alfabetização e letramento. Então, também não é alfabetização em saúde e não é alfabetização sanitária. Por quê? Lembra, a alfabetização é uma parte. É quando você domina os conceitos básicos fundamentais. Quando a gente fala de letramento, lembra? A apropriação.
empoderamento. Se você está falando de alfabetização, então, é uma parte. Estão dentro do letramento em saúde, mas não são. O letramento em saúde em si. A questão aqui da comunicação em saúde e a linguagem em saúde. Então, eu nem preciso dizer, né, do contexto da comunicação e da linguagem, né, como que se relacionam, se interrelacionam, mas, assim, elas também, né, não são em si o letramento em saúde. E aqui também a questão, né, do letramento funcional em saúde, literacia funcional em saúde, a questão da literacia em saúde. Quando a gente fala dessa questão do funcional, é a mesma coisa que falar do básico, é a mesma coisa que falar da alfabetização. Né? Então, muita gente fala do letramento funcional em saúde, e quando você vai ler o artigo, ele está dizendo da alfabetização em saúde. Está dizendo coisas semelhantes a quem escreveu sobre alfabetização em saúde. Mas nenhum dos dois é o letramento. Né? Agora, a literacia em saúde. O termo literacia ele é utilizado em Portugal. Né? No Brasil, ele é evitado. Existem, inclusive, vários autores que defendem, né, acho que muito particularmente por terem se apropriado dessa linguagem mais, né, de Portugal, de todo um grupo de pesquisa de Portugal, mas no Brasil ele é evitado. Por que ele é evitado? Pelas nossas questões históricas. Nós tivemos um momento em que a alfabetização no Brasil ela se tornou um processo mecânico e tradicional. E não foi no passado remoto. E o método trabalhado era o método fonético na alfabetização. E eles utilizavam o tempo todo o termo literacia. Então, no nosso país, o termo literacia está muito vinculado a esse ensino técnico, tradicional, né, que não leva à emancipação do sujeito. Então, é errado falar literacia? Não é errado, mas no nosso país, o termo que a comunidade científica que estuda, né, esse fenômeno, nós adotamos o termo letramento em saúde. Eu lembro, inclusive, no começo da nossa orientação, né, eu tenho duas orientadoras, a Raquel e a Tatiana, e a gente começou a ler muitos textos e a se questionar, né, literacia, letramento, né, qual a diferença, o que aproxima, o que diferencia, e a gente viu que o letramento é o termo mais adequado, de fato. Agora, não é só a escolarização, né? Não é só a apropriação do saber que vai conduzindo não só ao letramento em saúde, mas também à instituição letrada em saúde. Porque, assim, pessoal, letramento também não é algo para ser só individual. O indivíduo se apropria daquele saber. É um saber que também ele deve ser coletivo. Então, a gente sempre coloca que ele é individual e coletivo. Né? Ele é da pessoa, mas ele deve ser social também. Então, intervenções em saúde. Quando o médico orienta, ele está explicando, por exemplo, como tomar um remédio, ele está colaborando para esse letramento em saúde. Agora, em relação à educação, né, nós temos ali educação em saúde, educação na saúde e educação para a saúde. Muitas pessoas também, muitos autores, utilizam como se fossem similares. Eu já vi textos que ele começa falando educação em saúde e termina falando educação para a saúde. Até legislação eu já encontrei, utilizando termos diferentes, tá? Mas
eles têm diferenças. Então, se a gente pensar na educação para a saúde, é aquela educação que você se apropria e recebe também para ter uma saúde melhor. Por exemplo, por que nós ensinamos as crianças lá na educação infantil a lavar a mão, e a gente canta musiquinha, inclusive, etc., né? Então, é para ela ter saúde. Agora, a educação na saúde, ela diz respeito à formação inicial e continuada de todos os profissionais da saúde. Então, é esse processo de formação dos profissionais da saúde. Agora, a educação em saúde, ela avança um pouco mais em relação à educação para a saúde, porque a intenção não é só que a criança lave a mão e ela perceba que precisa lavar a mão para evitar doença, mas que ela vá construindo saberes para que depois ela perceba, por exemplo, que onde ela mora não tem esgoto encanado, tem dificuldade em relação à questão da água. Então, a educação em saúde, ela vai nesse contexto de também fazer com que a pessoa ela vai se apropriando desses conhecimentos, né? Não é só uma questão prática ali de se alimentar bem ou lavar a mão. Bom, é isso. Você já vai voltar, calma. Mas eu me arrependi um pouco de ter falado que a menina estava bem, devia deixar mais para um suspense, mas calma, vou contar o que aconteceu daqui a pouco. Uma coisa importante quando a gente fala em letramento em saúde é que ele tem várias camadas, tá? Então, a gente está falando muito aqui do domínio fundamental, né? Dessa coisa de você compreender uma informação em saúde e que nem sempre a pessoa precisa ser alfabetizada, né, para ter uma compreensão sobre saúde. Então, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que não foi propriamente alfabetizada, mas por causa de um filho doente, ela conseguiu ter um letramento em saúde através das várias fontes, seja comunidade de pacientes, seja um profissional de saúde, enfim, tantas outras fontes não textuais, né, disponíveis, ela pode ter um letramento em saúde bom, mas a camada mais inicial, em geral, é a questão funcional mesmo, que a gente fala de compreensão de informação textual, falada, etc., mas também tem um outro aspecto que é o letramento, só um segundinho, desculpa, o letramento matemático. Por quê? Quando eu estou fazendo uma escolha entre uma coisa e outra, no final das contas, muitas vezes eu estou comparando riscos, eu estou comparando benefícios. Então, a probabilidade de uma das alternativas me causar problema, ela é um componente importante do letramento matemático. E isso é muito importante para a promoção da saúde. Desculpa. Não, isso que você disse sobre não ser só um letramento escolar, não ser só um letramento de português, né? A partir da vivência que ela tem em contato com médicos e tudo mais, também passa, então, por acreditar na ciência. Porque, por exemplo, a avó da Bia, se ela acreditasse na ciência, ela poderia acreditar mais na palavra do médico, você acha? Ou você acha que isso não tem muito a ver? A gente chega lá. Espera um pouquinho. Depois eu recapitulo a história da avó da Bia para vocês que chegaram agora, tá? Mas, enfim, aí, além desse letramento funcional, a gente tem um letramento científico, né? Que é como a plausibilidade biológica, os conceitos de causa e consequência, enfim, uma coisa uma camada um pouquinho mais sofisticada, né, desse letramento em saúde, mas que também ajuda muito a gente entender. E aí não é uma confiança cega na ciência, como você falou, mas é entender, por exemplo, como mais ou menos funciona uma vacina. Por que a gente toma vacina? Eu estou me preparando para quando o bicho de verdade chegar, entendeu? Então, alguns conceitos de ciência, mesmo que básicos, são muito importantes
para que a gente, às vezes uma pessoa letrada, bem letrada, mas sem um letramento científico, não consegue tomar decisões muito acertadas por não entender, por achar normal que tinha chip na vacina, entendeu? Quando a pandemia é uma chuva de exemplos, gente, sobre letramento em saúde, exemplos de como diversos desses aspectos podem não serem satisfeitos. E o domínio cívico? A Lucia acabou de falar sobre, puxa, não tem água encanada na comunidade onde essa pessoa mora, ou então eu não tenho um posto de saúde, ou eu estou tendo aqui na minha comunidade uma obra com água parada. Como a gente fala que saúde é um conceito coletivo sempre, né? Não adianta só você ter saúde. Nos países mais desiguais do mundo, você pega as pessoas mais ricas, elas não vão viver tanto quanto em países menos desiguais, porque a saúde é um bem coletivo. Não adianta você ter todo o álcool gel do mundo na pandemia, se a pessoa ao seu lado, né, não tem. Então, o conceito domínio cívico do letramento em saúde como é a saúde da minha comunidade, qual que é o contexto onde eu vivo e como advogar em prol disso, né? E aí o domínio cultural. Então, será que o que vale para uma comunidade quilombola, para uma comunidade indígena, enfim, para diversos cenários religiosos, culturais, o conceito de saúde para essas diferentes comunidades, né, de promoção de saúde, também está inserido no letramento em saúde. E por que, como eu falei para vocês, né, a gente tem essa questão do letramento em saúde tão conflitante na saúde hoje, nos cuidados, enfim? Porque as pessoas com baixo letramento em saúde, a saúde delas é pior, elas adotam menos comportamentos de promoção de saúde, então de alimentação, de sono, de atividade física, né? Elas usam muito mais serviços de emergência do que serviços preventivos, né? Chegam a usar serviços hospitalares muito mais, elas têm alta e voltam ao hospital, muitas vezes por má continuidade dos cuidados, né? Imagina assim, gente, metade das prescrições de antibiótico no mundo não são seguidas. Antibiótico, né? Então, você tem muito mais rehospitalização, né? A recuperação depois de um problema de saúde é muito pior, então, para doentes crônicos, isso é péssimo. E, claro, morre-se muito mais por baixo letramento de saúde. É tão importante esse índice que hoje a Organização Mundial de Saúde declara que esse é um dos pilares mais importantes para a gente diminuir desigualdades no acesso à saúde. Tá? E aí você pode falar, nossa, isso tudo muito é lindo, mas quem é que está preocupado em diminuir desigualdade, né? Só que a gente tem uma situação muito séria no mundo, tá? Só para ter uma ideia, a Lucy falou do norte global, do sul global, tá todo mundo mal, para te falar a verdade, tá? Na Europa, só metade da população tem níveis satisfatórios de letramento em saúde. Nos Estados Unidos, teve uma pesquisa na década de 90 que só 12% da população estava bem na fita. Tá? E isso em todos os níveis de escolaridade. É claro que o analfabetismo piora muito, né, as suas chances de ter um bom letramento em saúde. Mas está cheio de gente muito bem educada. Eu vejo paciente no meu consultório, com pós-graduação fora, acreditando em soroterapia, pílula mágica para calvície, etc. E tal. Só que as consequências do baixo letramento em saúde em pessoas menos privilegiadas socialmente e mais privilegiadas socialmente são bem diferentes, né? Austrália, 1/4 só tem, na verdade, 3/4 satisfatório. A Austrália é um pouco mais pioneira no letramento em saúde. E no Brasil, a gente está péssimo de dado. Tá? Os questionários internacionais têm sido mais recentemente validados, mas a gente precisa mapear letramento em saúde, porque letramento em saúde, como a gente falou, tem vários aspectos. E se a gente quer intervir em letramento em saúde, a gente precisa conhecer.
E aí, é tudo muito lindo, mas a conta não está fechando, tá? Então, isso não é só uma preocupação social, é uma preocupação financeira. Todos os sistemas de saúde do mundo estão ameaçados por baixo letramento de saúde, tá? E ou a gente faz alguma coisa, ou a nossa velhice não vai ter recurso para que dê conta dos nossos gastos, tá? Nos Estados Unidos, que tem medido isso mais sob a ótica do custo, chega a 230 bilhões de dólares jogados pelo ralo todo ano por baixo do letramento de saúde. É um dinheiro que faz muita falta, isso é quase 20% do orçamento de saúde. E se a gente não fizer nada, os adultos hoje e as crianças hoje que não são letradas, a próxima geração a gente já vai estar falando de uma ordem de grandeza de trilhão de dólar e não mais bilhão de dólar. Então, não tem dinheiro para arcar com baixo letramento em saúde, né? E não é só em pessoas que são assistidas pelos programas governamentais, isso também é em pessoas que têm plano de saúde privado, tá? Então, a questão do custo e da sustentabilidade dos sistemas de saúde passa também pela melhora do letramento em saúde da população. E aí a gente falou, né, de medir, mas como é que a gente mede letramento em saúde, uma vez que nem o conceito direito a gente está afirmando, né? Esse conceito está em evolução, né? E tem um monte de questionário possível, e eu brinco que quando tem muito questionário é porque nenhum é tão bom assim, né? Mas tem algumas ferramentas que já foram validadas para o português, e aí eu quero desafiar vocês com uma. Eu queria que vocês anotassem no papel. São 6 perguntas, ninguém precisa declarar, ao menos que queira, tá? São 6 perguntas e vocês vão precisar responder para cada uma dessas perguntas. Está dando para ler, gente? Eu posso ler para vocês, se vocês quiserem. O quanto vocês consideram cada uma delas numa escala que vai de muito fácil a muito difícil. Com que facilidade vocês conseguem, tá? E aí, assim, 1 é muito difícil, 2 é difícil, 3 é fácil, 4 é muito fácil, se não souber, não põe nada, tá? Conta 0. Então, se vocês quiserem ir anotando, eu vou lendo para vocês, porque acho que ficou pequenininha, tá? Então, com que facilidade vocês conseguem? Número 1. Avaliar quando você precisa de uma segunda opinião de outro médico. Se for muito difícil é 1, se for difícil 2, se for fácil 3, muito fácil 4. Vou anotando, tá? Número 2, usar as informações que seu médico passa para você para tomar decisões sobre sua doença. Número 3, encontrar informações sobre como lidar com problemas de saúde mental, como estresse e depressão. Número 4, avaliar se as informações sobre os riscos à saúde disponíveis nos meios de comunicação são confiáveis. Número 5, encontrar informações sobre as atividades que são boas para o seu bem-estar mental. E, por último, entender as informações disponíveis nos meios de comunicação sobre como ficar mais saudável. Antes que eu fale para vocês o resultado, eu queria falar que o meu score, na época que eu estava na minha graduação de medicina, era baixo. Bem baixo. Tá? Então, não se sintam mal se o de vocês for baixo. Ok, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar esses pontos e dividir por 6. E aí, se for até 2, é uma probabilidade muito alta de baixo letramento em saúde. De 2 a 3, uma probabilidade alta de letramento insuficiente, e maior que 3, uma probabilidade alta de bom letramento em saúde, ou letramento em saúde suficiente, tá? Isso é uma versão reduzida de um questionário grande,
que já foi validado para o português, mas é um questionário europeu, tá? Que eu nem lembro quantas questões, tem 40 e tantas, né? 57 questões a versão inicial, para você ver como, se esse de 6 é chato de calcular, imagina 57 perguntas. Mas essa é uma versão reduzida que meio que congrega vários aspectos do letramento em saúde. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, por favor. Então, eu não sei se a senhora vai falar depois. Senhora. Ai, minha mãe me mata se eu falar você. Eu não conto para ela. Mas até agora foi focado muito no paciente. Tem alguma... Chegaremos. Porque eu acho que também, para além do letramento, tem a questão da escuta, porque na história que você contou, a vizinha falou que o médico era bravo, porque tinha... então... Porque eu mesma tenho 2 casos. Um foi, se eu não fosse alfabetizada, eu teria tomado a medicação errada. E na hora que a medicação estava indo ser aplicada, eu quis notificar a enfermeira, e por 2 vezes ela me interrompeu, tipo, deixa eu fazer meu trabalho. E aí, quando eu mostrei a medicação, estava errada, ou seja, se eu não fosse alfabetizada, eu teria tomado a medicação errada. E o outro caso foi com uma médica, que me receitou o remédio, e eu falei, eu não posso tomar esse remédio. E ela, mas por que você não pode? Você pode. Eu falei, não. O meu médico que me acompanha falou que meu tipo sanguíneo, eu não posso tomar essa medicação. E aí ela foi olhar o prontuário, realmente, eu não podia. Então, se eu não lembrasse que o meu médico tinha falado aquilo, mais uma vez, teria a medicação errada. Então, nesse caso... O que eu falei para você, Lucy? Desculpa te interromper. O que eu falei para você? Tinha o letramento da minha parte, mas faltava escuta do lado do médico. Sim. É por isso que a gente está aqui. Né? Mas eu queria saber algum comentário sobre esse questionário, o que vocês sentiram. Então, eu queria falar sobre o item 3, que para mim é muito difícil, pelo fato de que esta é a doença da hora, né? Neste momento, incentiva-se todo mundo a entender que esta é uma doença possível. E aí é muito difícil encontrar informações, porque a gente não sabe para que lado a ciência médica está indo, e, de algum modo, muito mais gente adere a esta doença do que precisaria. E aí isso vai impactar no cálculo do meu letramento em saúde. Adere a essa doença? Desculpa, não sei se eu entendi. A gente precisa observar que, muitas vezes, não é necessário que no mundo tenha tantos casos quantos são alegados que, de fato, tem. E aí, como é a doença da hora, então é difícil, porque há um incentivo. Olha, você tem isso, você pode ter isso, você pode ter isso, você pode ter isso. E aí a gente não sabe quando é que a informação, de fato, é correta. Sim, sim. Eu não vou entrar no mérito de questões de saúde mental, porque, de fato, a gente brinca que a gente está dando CID para qualquer emoção ruim que a gente sinta, né? Mas não é à toa que saúde mental foi colocado aí. Quando eles fazem os questionários, eles tentam entender quais são os itens que dão maior variabilidade, né? Que tentam contemplar. E saúde mental é uma coisa que, se a gente for ver, a gente está falando sobre isso há pouco tempo, né? Depressão, alguém já teve um parente que falou, eu não tenho tempo de ter depressão? Depressão é coisa de preguiçoso, né? Então, saúde mental é uma área que está sendo respeitada agora, não à toa ela está no questionário, tá? Mas vamos lá, que eu quero abordar justamente o que você falou, que é extremamente importante. Como se chama? Desculpa. Eduardo. Muito bom. Era o meu slide, o meu próximo slide, né? Então, a gente sempre coloca a responsabilidade no paciente, na família, e eu já cometi esse erro, tá, gente? Quando eu vi um paciente com um tumor de 10 centímetros na boca, chegando para mim na triagem do Hospital das Clínicas, na primeira consulta, 10 centímetros, com aquele negócio crescendo na boca dele, que ele não conseguia comer, não conseguia se hidratar. Eu falava, como é que deixou chegar assim?
Mas, graças a Deus, a gente amadurece, né? A gente está aqui para evoluir. E entender que ele está mais numa posição de vítima de um sistema inteiro doente, um sistema inteiro mal letrado em saúde, né? E aí a gente fala, ok, mas o ideal é que essa pessoa não precisasse chegar no sistema de saúde para ser letrada em saúde. O ideal é que ela aprendesse isso na escola, como a Lucy falou. Puxa, então a culpa é do pessoal da escola, mas a professora tem um monte de problema para lidar, um monte de questões sociais, educacionais, ela tem condição de dar letramento em saúde, né? E será que ela podia ter feito alguma coisa para impedir que a Bia, aliás, deixa eu lembrar, a Bia é uma criança que, por causa de baixo letramento em saúde, foi parar na UTI por asma, ela não tomava o remédio que prevenia as crises, tá? Só para dar uma recapitulada para quem chegou depois da história. Então, foi a professora que não percebeu os sintomas? Foi a diretora que, em vez de mandar para o pronto-socorro, mandou para o posto de saúde? Não soube navegar no sistema de saúde em que a gente está inserido? Né? Mas e o sistema de saúde? Né? Lembra quando eu falei que metade das prescrições de antibiótico não são seguidas? Sabe por quê? Baixa confiança no médico. Por quê? Porque alguém alguma vez explicou para elas o que era asma, explicou para elas por que era importante tomar o remédio, como é que os remédios agem. Ninguém explicou. Né? Ninguém explicou que isso aqui podia acontecer. A médica ser brava com a mãe da Bia é um fator de distanciamento. Tudo que gera distanciamento gera desconfiança. Então, é muito melhor, é muito mais fácil para a avó da Bia acreditar na vizinha, que é uma pessoa que ela confia. Se a vizinha falou que eu falei médica, né? Era uma médica, na verdade. Na história está falando médico, mas era uma médica na vida real. Se a vizinha falou que o remédio era forte, né? Que ia fazer mal, eu confio na vizinha que está lá todo dia vivendo os mesmos perrengues que eu, ou naquela médica brava que mal olhou na minha cara. Ela sabe o que é melhor para minha neta, né? E o médico da UTI, que falou, estamos aguardando a melhora dos padrões ventilatórios para fazer o desmame. O que é isso? Sua filha está na UTI entubada, é isso que você quer ouvir de um médico? Né? Fora toda a estrutura de um hospital, quem se perdeu para chegar aqui? Você também, que você falou. Vocês pararam para pensar como é difícil andar em hospital? Tem hospital em São Paulo que eu frequento com certa periodicidade e ainda me perco. Imagina um paciente, que primeiro ninguém está feliz de entrar em hospital, né? Você está vulnerável, você está fragilizado, com medo. Né? Ok. Mas a Márcia, como eu falei para vocês, é uma enfermeira que estuda letramento em saúde. E ela perguntou para a Ana, que é da comunidade dela, Ana, eu vi o que aconteceu e eu estou entendendo que a gente falhou com você. Você me permite te explicar o que é asma? E veja como faz diferença o você me permite. Você empodera o paciente, né? Aí Ana, sim. Aí ela explicou como é o mecanismo, o que é a asma. Então ela usou analogias, ela explicou que a árvore respiratória é como se fosse um caninho revestido por um tapete. E às vezes esse tapete está mais grosso. Só que chega uma hora que ele fica tão grosso que ele fecha de vez, aquele tubinho. Quando ele fecha, é só o broncodilatador que resolve. Mas quando o tapete está grosso, dá para fazer alguma coisa para deixar o tapete mais fino e impedir que feche. E esse é o corticoide. O corticoide evita que você tenha crises. Então, quando você não fala para o médico que não está usando o corticoide, ele está achando que você está usando e que a asma dela é muito mais grave.
E ele começa a pensar em outros tratamentos, que talvez sejam muito mais fortes e não fossem necessários. Aí ela faz uma coisa que a gente chama de me ensina de volta. Ana, ela não fala, você entendeu, ela fala, eu expliquei direito? Então me explica o que você entendeu. Todas essas são técnicas que a gente deve usar, né, no atendimento de pacientes. Então, eu posso te explicar? Pede autorização. Né? A gente não tem que dar palpite sem pedir autorização. Número 2, eu fui clara? Porque a responsabilidade da comunicação é minha e não do paciente. Número 3, me explica o que você entendeu do que eu falei. Mas aí, a Márcia fez uma coisa mais legal ainda. Ela viu que a Ana entendeu. A Ana, lembra, não foi alfabetizada. Ela viu que ela entendeu e falou assim, você poderia explicar isso para outras mães e pais de crianças asmáticas que estão passando pela mesma coisa que você está? E isso faz toda a diferença, gente. Porque uma coisa importante na comunicação é a validação social. É muito importante que você tenha algum grau de relação com a pessoa que te ensina alguma coisa, né? Então, só o fato de você ter um filho, um neto com asma, te empodera a ser muito mais influente para outra pessoa. Então, quando a gente consegue que um paciente consiga ensinar o próximo, isso é muito, vai ser sempre muito mais poderoso do que um profissional de saúde explicando. Tá? E aí, respondendo de novo a sua pergunta, ela está ótima. Tá usando corticoide, está bem, cresceu, nunca mais teve crise. Né? Muito bom. E aí, o que a gente pode fazer de fato na nossa posição para melhorar o letramento em saúde das pessoas? A gente está falando de saúde, tanto para promoção de saúde, mas para contextos específicos. Então, para evitar uma gestação indevida, para cessação de tabagismo, para controle de obesidade, ou simplesmente para que a gente crie bons hábitos desde pequenininho, para que a gente esteja um pouquinho mais imune a todas essas coisas depois. Né? Só que, como a gente falou, o letramento em saúde não é só uma questão de conhecimento. A gente tem o componente de conhecimento, que é o que a gente deve fazer, por que a gente deve fazer. A gente tem um componente de habilidade, que é como fazer. E, por fim, uma atitude, que é, de fato, a motivação para fazer. E essas coisas são extremamente complexas. Então, eu vou dar um exemplo simples. Todo mundo sabe que gordura trans faz mal, né? Quantas pessoas, e não precisa responder, quantas pessoas sabem ler um rótulo de alimento? Quantas pessoas, de fato, leem um rótulo de alimento e escolhem na prateleira do supermercado os alimentos com informações nutricionais melhores? Entendeu a diferença? Não adianta só a gente saber que, enfim, drogas fazem mal. Mas como é que eu vou falar para o meu amigo, o melhor amigo que me ofereceu drogas, que, cara, não estou a fim de ir por aí? Né? Por ser uma questão de desenvolvimento de competências, é claro que o melhor momento para dar letramento em saúde é na educação básica, na infância, né? Porque é desenvolvimento cognitivo, comportamental. E, não à toa, vários lugares do mundo estão promovendo letramento em saúde nas escolas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Esse aqui é um programa muito legal, que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês, que é um programa do estado da Califórnia, tá? De letramento em saúde. Essa é uma iniciativa europeia que chama Schools for Health in Europe, que é transformar as escolas em escolas promotoras de saúde, que vão focar no trabalho não só da educação, do conhecimento, mas da comunidade, né? Da promoção de saúde como um todo, dos funcionários, dos professores, dos pais e das
e dos jovens, né? E, enfim, tem vários... nos Estados Unidos está pegando muito nesse ponto sobre a necessidade de ensinar letramento em saúde desde cedo. No Brasil, a gente está engatinhando, mas já tem algumas iniciativas. Aí, falando um pouquinho sobre esse programa da Califórnia, só para exemplificar. Então, se a gente tem áreas de conhecimento, aqui eles dividem algumas, então, por exemplo, nutrição, atividade física, crescimento, desenvolvimento, saúde sexual, segurança, prevenção de acidentes, álcool, tabaco, outras drogas, saúde mental, emocional, social, saúde pessoal e comunitária. Essas são áreas de conhecimento. Mas em cada uma dessas áreas, a gente tem muitas habilidades para desenvolver, né? Então, que vão desde os conceitos gerais, mas, por exemplo, análise de influências. Eu vou dar alguns exemplos para ilustrar isso. Acesso à informação de saúde que seja válida. Essa é uma habilidade fundamental, porque as verdades em saúde vão mudando. Não adianta você dar o conhecimento e não prepará-lo a um processo de educação contínua, né? Comunicação interpessoal, tomada de decisões, estabelecimento de metas, prática de comportamentos saudáveis, promoção da saúde, é muito mais do que todos nós aqui já algum dia tivemos na vida, tá? E aí, alguns exemplos. Então, como eu falei, não adianta falar sobre risco de drogas e álcool se a gente não entender pressão dos pares. Existe um estudo de uma universidade americana que fala que a maior parte dos etilistas pesados na universidade, na verdade, não queriam beber tanto. Mas eles achavam que era socialmente adequado. E quando se fez uma pesquisa que mediu isso e colocaram cartazes sobre as preferências, como os outros alunos enxergavam os heavy drinkers, né, os etilistas pesados, só o fato deles saberem que, na verdade, isso não é tão bem aceito, diminuiu drasticamente a quantidade de consumo de álcool em excesso entre os alunos, né? Então, pressão dos pares é uma habilidade... Bom, não precisa de muito. Meu filho na escola, meu filho tem 9 anos, estava se sentindo meio isolado, quebrou as câmeras da escola porque uns amiguinhos chamaram ele para fazer uma traquinagem, porque afinal eles estavam entediados no intervalo. Foi uma conversa longa sobre pressão dos pares. Eu falei, filho, hoje você quebrou a câmera, amanhã tem coisa pior, vamos entender o que está acontecendo aí, né? E isso vale para vários aspectos da saúde também. Comunicação interpessoal. Não adianta eu falar sobre quais são os sintomas da depressão, autoflagelamento, prevenção de suicídio nas escolas, se a pessoa que percebe esses sintomas não soubesse comunicar, seja com o colega, seja com o adulto de confiança, enfim. Tá? Estabelecer metas. Como é que eu falo? Eu vou ter uma alimentação mais saudável, eu vou me exercitar. Mas qual é o seu plano? Como é que você sabe que você chegou? Acessar informações válidas e avaliar criticamente o que se acessa. Esse eu diria que é uma das mais urgentes, né? E aí, como a gente comentou, ninguém teve isso. Tá? Eu não tive, vocês não tiveram, ninguém teve isso. E se por um lado a gente sim precisa fazer alguma coisa com o letramento em saúde dos adultos, e isso talvez a gente tenha que pensar mais em como as instituições promotoras de saúde estão facilitando o letramento em saúde, e aí a gente entra num conceito de letramento em saúde organizacional, a gente tem que pensar que, já que é um desenvolvimento de competências, o ideal é a gente começar cedo, né? Então, a gente tem esses dois braços, a promoção do letramento em saúde populacional é melhor nas escolas, e aí a gente precisa capacitar os professores a isso, né, os professores, os gestores, os pais dessas crianças, mas também a promoção de letramento em saúde dos adultos, que aí
a gente vai falar das instituições de saúde mesmo, que estão mais aptas a isso, né? Mas é quem mais interage com esse público, tá? Aí, a gente precisa, para ajudar os professores a promoverem isso, a gente precisa entender o letramento em saúde dos professores. E esse é o projeto da Lucia, ela vai falar muito rapidinho, que acho que vocês devem estar exaustos, tá? E depois a gente responde a dúvidas, enfim, convida vocês para falarem um pouco mais sobre o assunto. Luci, você acaba. A Raquel já comentou o contexto, né, epidemiológico da questão do baixo letramento em saúde, e eu vou aproveitar para falar dessa questão que a Eduarda colocou. Vários cursos de medicina, não só na graduação, como na pós-graduação, estão trabalhando com letramento em saúde. Porque, lembra, letramento em saúde também diz respeito à comunicação, né, e à linguagem. Então, se você olhasse, no período da pandemia, o site do Ministério da Saúde, explicando o que estava acontecendo, o que era, né, o vírus, etc., ninguém entendia nada, né? Então, essa questão de comunicação, de linguagem, é extremamente importante. E não só aquela que a gente fala, né, a gente estava conversando sobre isso, por exemplo, usar uma linguagem visual, que é o que as pessoas estão, né, atendendo mais, e criar um vídeo educativo sobre alguma coisa. Mas essa comunicação com o paciente, que é o médico saber escrever de uma forma que o paciente entenda, né? Os cartazes, vocês já entraram num posto de saúde, ou mesmo em hospitais públicos, se você olhar os cartazes que estão na parede, alguns são difíceis de compreender. Então, você tem que pensar assim, quem é o meu público? Como que eu vou fazer essa transposição didática? Como que eu vou conversar com essa pessoa de forma que ela entenda? Ela falou da médica, que usou, né, pedir para a pessoa repetir. Então, tem que entender esse contexto, né, de que o letramento também ele tem que ser dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, dos agentes comunitários de saúde. E em relação aqui a por que da escola e da escola ir para o letramento em saúde? Então, a escola é o local de democratização do conhecimento. Então, é a referência, muitas vezes, para muitas crianças, a escola é a referência de cuidado. Então, o sistema educacional, ele pode fazer muitas coisas. A educação em geral pode fazer. E esse letramento, não só o letramento em saúde, mas esse letramento em geral, que o Paulo Freire, né, alguns falam que já era semente do letramento, quando o Paulo Freire falava da consciência crítica, é a consciência crítica em todas as áreas de conhecimento, em todos os saberes. Então, você trabalha num contexto, o meu olhar aqui é sobre a saúde, mas o papel da escola, enquanto instituição que tem que democratizar o conhecimento, é justamente esse, né, fazer com que as pessoas se apropriem dos saberes para ter essa consciência crítica, né, para conseguir se emancipar. Então, se a gente fala do letramento em saúde e como isso funciona, se lá na escola, né, desde muito pequenas, e lembra, educação para a saúde não é letramento, né? Não é só a criança saber lavar a mão, mas se a pessoa, ela consegue, de fato, né, se constituir como uma pessoa letrada em saúde, isso vai reverberando, né? As relações sociais, as organizações, as comunidades, a população, porque lembra, aquilo que o Paulo Freire falava da consciência crítica, a pessoa ela vai agindo não só, né, um saber para ela, mas naquele território, naquela comunidade, as pessoas vão se mobilizando para tornar a vida melhor, né? Agora, como que a gente fortalece, como que a gente trabalha com esse
letramento em saúde na escola. Então, a gente tem que pensar em currículo e em formas também didáticas, metodológicas, de transposições didáticas, de como trabalhar com isso. Então, para a idade daquele estudante, qual é a melhor linguagem para trabalhar com ele? Ou qual a melhor forma de comunicação? Para que ele compreenda de fato. Compreenda, por exemplo, quando nós estamos na pandemia, como que você explica para a criança que ninguém pode sair de casa, que você tem que assistir a aula, né? Os que tinham condições, claro, assistir a aula online. Né? Então, explicar aquele contexto todo de epidemia, tem que ter uma linguagem adequada para a idade da criança. Então, eu tenho que pensar nesse contexto. Agora, o que é importante também, que é algo que eu percebi que é fundamental e que eu vivi muito na minha trajetória, né, de educadora, de professora, é essa articulação intersetorial. É extremamente importante. Então, assim, como supervisor escolar, eu ia numa unidade educativa, eu via uma série de situações super tristes e horríveis, às vezes, em relação à saúde das crianças. E aí, como que você faz isso? Né? Como que você lida com isso? Dá para fazer assim, eu não vi isso não é problema meu? Então, assim, eu convidava os diretores para irem comigo também conversar com os outros, né, os outros setores ali, as outras instituições, outros espaços. Então, tem posto de saúde? Vamos lá no posto de saúde. Tem CRAS? Então, vamos lá no CRAS também, né? E tudo isso, quando a gente interfere nisso, a gente interfere não só na escola, que vai ter um olhar da assistência social, um olhar da saúde também, mas naquele território, né? Então, essa organização, esse empoderamento, né, que esse contexto todo traz. E, claro, se você trabalha numa construção de saberes e de conhecimento, você aumenta o letramento em saúde. E não só, a intenção não é só que as crianças sejam letradas em saúde, é que elas sejam letradas em todas as áreas de conhecimento. Então, a minha pesquisa tem esse nome, letramento em saúde, métrica para apoiar, né? É importante essa palavra, apoiar a educação escolar a se tornar base para uma vida saudável. Então, na minha pesquisa, eu estarei avaliando o grau de letramento em saúde de professores e de gestores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e também os fatores associados ao maior ou menor grau de letramento em saúde. A Raquel falou dos diferentes instrumentos, depois de muitas reuniões e muitos estudos e conversas, nós optamos pelo questionário, um de 16 questões. Esse mesmo questionário que vocês fizeram, que é o Health Literacy Survey, só que com 16 questões, né? E quando a gente pensa assim no contexto de escola, a escola ela tem que ser também, né, o espaço de produção do letramento em saúde, mas também saúde. E o conceito de saúde não é só ter doença, assim, não ter doença, mas aquele conceito de saúde da escola ser um ambiente agradável, legal, sadio, tanto para quem estuda quanto para quem trabalha, né? E também, né, se você pensar numa questão de articulação de território, você mobiliza as pessoas em relação ao direito à saúde. Então, não só os alunos, mas as famílias deles, os funcionários, a comunidade, as pessoas daquele território, né? E a questão extremamente importante, que são as ações interdisciplinares. Nós já temos, né, um programa nessa linha, que é uma parceria e um diálogo da educação e da saúde, que é o programa Saúde na Escola, né? Um programa que atua na escola, mas ele atua mais no contexto de educação para a saúde.
né? Não no contexto de uma educação em saúde que pode levar aquele letramento, enquanto a apropriação de saber que levam a uma emancipação. E assim, né, nesse contexto todo, como eu que a vida toda fiquei lá, trabalhando, né, nas escolas, vendo tudo isso, né, mas quando eu ia dar aula na universidade, ou na graduação, ou na pós-graduação, eu percebia também o que os meus alunos universitários traziam para mim. E uma coisa que a gente está analisando, e eu também, como fui coordenadora no ensino superior, eu fiz muito, analisar as diretrizes curriculares de vários cursos, né, de licenciatura, mesmo porque entre as coordenadoras eu era a única pedagoga, tinha jornalista, advogado, administrador, e quando você analisa, você não tem, nos diferentes cursos, nada que fale da pessoa como ter, uma questão que o professor Valdir trouxe e a Raquel trouxe, como lidar com estresse, como lidar com ansiedade, como lidar com depressão. Então, você não tem, lá na sua matriz curricular, algo que diga sobre isso, né? E eu percebia que, por exemplo, eu fui professora de metodologia de língua portuguesa por 20 anos, e eu trabalhava com essa questão toda de alfabetização e letramento, mas não dava para trabalhar só isso, porque muitas vezes os alunos traziam demandas que não dá para olhar, né, para o quadro e falar, isso não me pertence. Que é aquilo, eles saíam do intervalo, para o intervalo, e voltavam com aqueles sacos, sabe, de salgadinhos, assim, que a gente brinca, que é isopor. Você tem que discutir isso, né? E aí a importância da integração dos saberes também, né? Eu, mesmo sendo professora de metodologia de língua portuguesa, eu comecei a conversar com outros professores para a gente pensar assim, o que é que nós podemos fazer? Inclusive, nesse contexto das áreas de conhecimento dialogarem, o professor Valdir tem um projeto super interessante, né, de trazer o pessoal que está fazendo as metodologias para fazerem atividades no hospital. Então, a gente tem que pensar que o ser humano é um todo e que a gente tem que fazer com que as áreas de conhecimento parem de nos ver de forma apartada. Acho que é só isso. Tem mais alguma coisa? Bom, é só isso. Eu vou agradecer a Raquel que me convidou, o professor Valdir, vocês também, né, que vocês dedicaram um tempo da vida de vocês para nos ouvirem, então muito obrigada. E agora eu passo para a Raquel. Obrigada, pessoal. Gente, quem quiser tem nosso contato, tem nosso e-mail. E se vocês quiserem, a gente criou um grupo de WhatsApp com autorização do professor Valdir. Se a gente sentir que tem bastante gente interessada no tema, pode entrar, a gente compartilha material, enfim. Eu queria só falar uma última coisa que eu esqueci, e que, considerando que tem bastante gente de letras aqui, acho que é super relevante. O nosso letramento em saúde automaticamente cai quando a gente sai do contexto da nossa língua-mãe. Tá? Então, um dos fatores importantes de letramento em saúde, lembrando, né, letramento em saúde tem o seu componente de linguagem, científico, mas tem aquela questão cultural, tem navegabilidade em sistemas de saúde. Você vai para uma cidade diferente. Então, se você mora no interior e vai para uma capital grande, você já não sabe direito como trafegar no sistema de saúde, o seu letramento em saúde automaticamente cai. Se você vai para um lugar onde não é a sua língua nativa, o seu letramento em saúde cai, porque o letramento em saúde é um contexto muito grande, né? Então, achei importante trazer isso para vocês, e por isso a preocupação do professor Valdir com a questão
de usuários do sistema de saúde que não são nativos em português. Então, só desculpa porque faltou essa informação. Bom, estamos à disposição, perguntas ao vivo, online. Eu tenho uma colaboração e depois uma Bom. pergunta. Eu acho que ficou muito legal essa parte que vocês trouxeram da questão social, mas eu gostaria de ir mais fundo e falar que essa iliteracidade, essa analfabetização faz parte de um plano muito maior, que é a necropolítica, né, em que você usa o biopoder para decidir quem vive e quem morre. Então, acho que é bem mais profundo, né, porque a gente sabe que quem morre tem cor, raça, classe, gênero. Felizmente, Infelizmente, mas também vocês falaram, e aí é uma pergunta, né? Várias vezes vocês falaram que o importante é ter acesso às fontes de informação, né? Prontuário, sei lá, diagnóstico, isso e aquilo. Mas também, esses dias eu estava vendo no jornal que existe os cybercondríacos, que é o excesso cybercondríacos. Cybercondríacos, O excesso de informação também te faz pecar e pode ter um fim a gente chama isso de fatal. infodemia. Infodemia? Na Excesso reportagem... de informação com dificuldade de separar o que é válido e o que não é. Então, E rede social piorando tudo. isso. Então, no jornal falava cybercondríaco, né? Então, parece que há uma forma de você pecar pela falta, mas também você pode pecar pelo excesso, né? Tem um livro do Cortella com acho que o Gilberto de Mensai que chama Era da Curadoria, em que mais importante do que ter informação é saber que informação acessar, né? E a gente tem, por exemplo, o movimento anti-vacina com uma máquina muito bem estruturada de disseminação de desinformação. Sim. E que eu assisti a uma palestra de um americano, de uma entidade que tenta controlar a disseminação de desinformação em saúde. E ele fala, o futuro é muito sombrio, porque hoje você tem lembra do telefone vermelho do James Bond? Vocês lembram? Então, você tem um telefone vermelho para pedofilia, você tem um telefone vermelho para terrorismo, mas você não tem um telefone vermelho para desinformação. E desinformação mata muito mais gente do que pedofilia e terrorismo. Pois é. E também eu fico pensando como pode um médico de UBS, assim, que tem que bater meta de pacientes, explicar para uma pessoa a complexidade da doença que ela está ali no momento, do que ela está sentindo, né? E também, uma última coisa, será que as aulas de biologia no ensino médio, básico, fundamental, não deviam servir também para cortar um pouco desse gap de literacia? E sobre essa questão que você trouxe no final, sobre questão de cultural, né? Eu acho que todo postinho tinha que ter um tradutor, né? Nesse questão global de imigração forçada, imigração climática pelo clima, assim, tem vários tipos de imigração, e o postinho tinha que ter um tradutor, porque aqui, né, sabe, tipo, não é a mesma coisa, assim, tem que ter alguém formado para isso, né? É isso aí. Ótimo. O que você falou ilustra bem o contexto de que as entidades de saúde não são suficientes para dar letramento de saúde, né? Seja porque os profissionais de saúde não têm tempo, seja porque não tem estrutura, né? Qualificação, né? E quando a gente fala de letramento em saúde, a gente fala da capacidade do paciente se proteger de um problema, de um erro médico, por exemplo. Erro médico mata uma das principais causas de morte nos Estados Unidos. Como é que a gente se protege de charlatanismo, de erro médico, de desinformação, né? Então, o letramento em saúde está nessa capacidade de tornar as pessoas autônomas, né? E de aprendizagem contínua, porque o conteúdo em si muda mesmo, né? E aí eu acredito muito na disseminação de conhecimento pelos pares. Eu vou contar uma coisa rapidinha para vocês. Depois da Guerra do Vietnã, existia uma desnutrição infantil seríssima no Vietnã. 60% das crianças estavam desnutridas ou gravemente desnutridas. Mortalidade infantil, índices alarmantes por causa disso.
E aí já tinha vindo tudo quanto é ONG internacional, tal, dava raçãozinha lá para as crianças, aquilo melhorava de forma passageira e não resolvia o problema. Até que foi um casal de americanos, de nutricionistas americanos para lá, e falou, a gente vai ter que mudar a estratégia. Aí eles falaram, em vez da gente olhar para o que os 60% estão fazendo, que as crianças... quais as dificuldades que os 60% estão tendo para manter as crianças nutridas, vamos olhar para os 40% que, apesar de todas essas dificuldades, ainda assim estão conseguindo manter seus filhos nutridos? E eles chamaram esses 40% de divergentes positivos. Aí eles foram lá com o olhar técnico e observaram essas famílias, das crianças desnutridas e bem nutridas. E aí eles viram que as crianças bem nutridas, os pais faziam algumas coisas. Por exemplo, colocavam crustáceos, que tinha muito lá, e que era considerado um alimento de terceira linha, que é proteína. Então, estavam colocando crustáceo na papinha. Estavam colocando folhas de batata, beterraba, tal, que são super nutritivas. Estavam fazendo as crianças lavarem as mãos e estavam fazendo 3 ao invés de 2 alimentações por dia. Refeições por dia. Falaram, ok, isso está funcionando. Eles não são mais ricos, mas eles estão com esses recursos, com a mesma escassez de recursos, entendendo esses caminhos. Aí os 2 americanos falaram assim, cara, mas a gente falar isso para eles não vai funcionar. Então vamos fazer essas mães das crianças bem nutridas educarem as mães das crianças desnutridas. Resultado, diminuição de 80% da desnutrição infantil perene. Então, eu desafio vocês a pensarem quem são os divergentes positivos. Pessoas com baixo recurso e bons resultados. E o que essas pessoas têm para ensinar os outros. E provavelmente isso é muito mais efetivo do que a gente contar com o sistema de saúde para educar as pessoas. Né? Então, o que é aquela pessoa que tem escassez de alimento, escassez de condições básicas de saneamento, e ainda assim está mantendo o seu controle do diabetes bom? A gente tem um estudo que a gente deve começar lá no HC, pacientes traqueostomizados. Vocês sabem o que é traqueostomia? Aquela canulazinha no pescoço. Você tem que higienizar todo dia. Aquilo vai direto na sua traqueia, goteja no seu pulmão. Imagina o que é ter uma traqueostomia quando você não tem água encanada. Quando você tem barata andando na sua cama. Né? Então, eu nunca vou ter condição de explicar para esse paciente como cuidar da traqueostomia dele. Mas ele, que nessas condições está conseguindo cuidar da sua traqueostomia, ele é muito mais capaz de ajudar os outros do que eu. Então, a gente só tem que entender que, ok, isso que você está fazendo, manda ver, tá certo, ou, não, cara, não dá para passar querosene na traqueostomia também, entendeu? A nossa função como técnico é muito mais validar do que ensinar. Entendeu? Eu tenho muitas coisas aqui para dizer, talvez não consiga dizer tudo, mas o colega estava falando da necessidade de ter um tradutor no posto. Países como a Suécia tem, né, é lei, mas também não dá conta de ter para todo mundo, mas tem. Mas no Brasil tem em Roraima, por exemplo. Roraima, que convive ali com muita gente que vem de outros países, tem alguns serviços tradutores. Então, é uma coisa para se definir ainda. Num projeto que eu coordenei aqui sobre o modo como a universidade divulga o conhecimento, que tinha gente de saúde pública, veterinária, enfermagem, engenharias, etc., a gente tinha a gente tinha 3 frentes de trabalho, que era verificar como é que a universidade divulga o conhecimento, se ela tem preocupação em recolher as reações da comunidade e trabalhar nessas reações, porque, em geral, a universidade fica contente quando publica um artigo. Publicou um artigo na Nature, né, então sobe no ranking, está tudo certo. Mas não se estuda a reação da comunidade. A reação, às vezes, é assim, vai lá no Facebook e fala, olha, meu ex-professor continua produzindo, mas a gente não sabe se a pessoa leu ou não o artigo.
E a terceira frente, que não é fácil, que não deu para chegar lá, é estudar os núcleos de distorção do conhecimento voluntariamente. Não é a pessoa que lê e não tem condições de compreender, ou que tem uma crença que se opõe ali, mas os núcleos que voluntariamente distorcem. Isso aí nós não chegamos, e tem muito espaço para teses aí, só coletando propagandas de internet, de tudo quanto é coisa, né? De botox, de remédio para próstata, de procedimento para isso, para aquilo. Só o que tem na internet dá para fazer belas teses disso. E aproveitando aqui uma coisa que a professora Raquel falou, a gente fala muito de como se pensava o ensino de língua na década de 80. Uma das coisas era trazer alguém da comunidade para relatar como é que era o bairro, como é que eram as ruas antes, etc. Nunca vi, né, mas agora me vem a ideia de chamar alguém da comunidade que seja um velho de boa saúde, que não tenha problemas, para contar para os alunos como é que foi a sua vida, que fez com que chegasse naquela idade sem diabetes, sem obesidade, etc, etc. Acho que isso seria bem interessante para os alunos, para que eles aprendam a ouvir e aprendam a entender por que o velho conserva a saúde. E isso tem a ver com o que eu falei na aula passada. Eu fiquei bem incomodado com, além do incômodo com a enchente em si, no Rio Grande do Sul, com pessoas de 30 anos que aparecem na televisão dizendo: eu não sabia que isso podia acontecer aqui. Então, esse é o nosso trabalho, fazer um vínculo entre o sujeito e a própria língua. Como é que alguém que já ouviu a avó contando que um dia a casa dela caiu com enxurrada e não sei o quê, não sabe que podia acontecer aquilo? Como é que alguém que estudou e já ouviu falar de mudança climática não sabe que pode acontecer enchente? Acho que trazer alguém que tem saúde para contar um pouco da sua história, sem questionário definido, sem nada, apenas contar. O que você comia na infância, como é que você se cuidava, quanto tempo você caminhava por dia e tal. Às vezes a pessoa nem se dá conta, ela ia para a roça, andando, voltava, carregando coisa, ela nem se dá conta. Mas trazer essa memória e dizer para a garotada, talvez seja uma coisa bem importante. E recupera lá as práticas dos anos 80. Bacana. Comentários, dúvidas, insights? Está fazendo parte agora da graduação em medicina, um letramento em saúde? Não, né? Alguns pesquisadores que já trabalham com letramento em saúde e trabalham em universidades também, eles estão implementando nos cursos, em vários cursos, mas tem um grupo que está nessa frente para trabalhar com o pessoal da saúde, né? Não só os médicos, justamente nesse contexto de que ele tem que saber conversar, né? Não só no processo de humanização, na relação de olhar para o paciente, né? Mas dele ter esse contexto de saber qual a melhor ferramenta. Inclusive, antes de ontem, eu conversava com uma pesquisadora da Unimontes, e ela me mostrou um portfólio que ela elaborou com os alunos dela da medicina, e aí cada grupo da medicina elaborou um portfólio para explicar para as pessoas como se cuidar. Então, ela me mostrou especificamente um de diabetes. E sabe algum seriado, assim, aquelas coisas que, né, você vai virando a página, assim, ou como se fosse um calendário que você põe na mesa e vai virando? Então, era um material didático muito legal, numa linguagem simples, numa linguagem acessível, mas que explicava para a pessoa com diabetes todos os cuidados que ela precisaria ter em relação à alimentação, mas também como aplicar a insulina. Então, isso num curso de medicina, né? É extremamente importante isso, né? Você trabalhar, e ela está num contexto, inclusive, de elaborar vários materiais didáticos. Ela até me chamou para conversar, para dizer assim, jogos, brincadeiras, para chegar na população de uma forma acessível, né? De forma que eles compreendam.
Mas tem um outro caminho, Isaac. Não, é porque eu ia falar que é muito comum, por exemplo, a primeira faculdade que eu entrei foi engenharia aeroespacial. Eu fiz 1 ano de engenharia aeroespacial, depois mudei totalmente de área, agora estou em letras, estou terminando letras. Mas no curso de engenharia, o primeiro ano ele era multidisciplinar, a gente entrava com uma base, todas as engenharias junto, e daí tinha uma matéria que era eu não lembro agora exatamente o nome da matéria, mas era de português, era para a gente ter interpretação, leitura de texto, compreender o português mesmo, para que ele é usado dentro das exatas, porque é muito comum a gente ver áreas de exatas falar, nossa, odeio humanas, né? Odeio língua portuguesa, odeio história, como se fossem totalmente separados a língua das exatas. Daí eu não sei como que isso é dentro da biológicas, como que isso funciona dentro da biológicas, mas... Gente, aí a gente está falando de comunicação, né? Que é uma coisa essencial para todas as áreas, né? Você falou da engenharia aeroespacial, dá para acreditar que alguém acredita que a Terra seja plana? Será que a gente não está falhando em termos de comunicação? Né? Será que a gente não está assumindo que, uma vez que a gente se comunica, a gente está assumindo que a gente se comunicou? Né? A gente fala e está assumindo que entenderam? Né? A gente fala, existem algumas, aí voltando para a questão da saúde, tem uma ciência assim, em desenvolvimento que o termo em inglês é plain language, seria tradução, linguagem simples, né? Que até algumas revistas científicas agora colocam o resumo do artigo de forma técnica, mas um resumo para o leigo, que eles chamam Plain Language Abstract. Então, esse artigo vai falar sobre a importância de uma proteína do diabetes. Essa proteína faz isso, 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 entendeu? Então, traduz para uma linguagem mais simples, né? Aquele conteúdo e democratiza o acesso à informação de boa qualidade. Você já vê revistas científicas fazendo resumos animados, da estrutura do estudo, de como funciona, aí desenha o ratinho e o que acontece com o ratinho. Por quê? Porque democratizar o acesso à informação de boa qualidade é promoção de saúde. Né? E então você tem agora algumas diretrizes de como se comunicar bem, mas isso é uma aula à parte, que acho extremamente interessante, que é como elaborar materiais visuais. Isso vai dar fonte, a quantidade de espaço em branco, a ordem direta e indireta das recomendações, tem um monte de coisa interessante para você se comunicar de forma clara e que de fato motiva a ação. Vou dar um exemplo para você do que acontece muito, e aí eu convido vocês a olharem alguns vídeos no YouTube de profissionais de saúde, tá, gente? Vocês vão lembrar de mim. Vão falar, meu Deus do céu, que vergonha alheia. Uma médica extremamente conceituada falando sobre a importância de manter refrigerados os alimentos perecíveis. Gente, refrigerados, perecíveis. Na hora que a gente coloca, e às vezes não precisa ser nada tão sofisticado, na hora que você fala residência ao invés de casa, você já colocou um nívelzinho a mais de complexidade que vai ter gente que vai falar, isso aí não é para mim. Por que não simplificar? E aí, a gente não é formalmente educado, mas faz isso por exemplo, a gente repete exemplo o tempo todo, de falar difícil, falar bonito, né? Parece que é inteligente. Nem as pessoas altamente inteligentes preferem. Se você, eu ensino, por exemplo, eu vou falar que eu opero muito câncer de tireoide, né? Não importa o nível educacional do meu paciente. Eu falo, olha, imagina que o câncer, imagina um ovo cozido. A gema é o câncer. O ovo é a tireoide. A clara é a tireoide. Se a gema quer escapar
através da casca, ela vai espalhar. Eu te garanto, pode ser o cara mais letrado possível, ele vai ter muito mais credibilidade em mim do que se eu falar sobre o extravasamento extracapsular do câncer de tireoide, que promove a disseminação do câncer para as redes linfáticas e metástases regionais. A linguagem simples aproxima todo mundo. Né? Meu marido é otorrinolaringologista, ele explica a importância de lavar o nariz, né? E o que é lavar nariz de verdade, porque as pessoas acham que pinga gotinha de soro no nariz é suficiente, né? Aí ele fala assim, imagina que você deu uma catarrada no espelho, aquela poderosa. Pinga umas gotinhas de água para ver se sai. Isso é de balde, né? Então, lavar nariz é alto fluxo. Você precisa jogar bastante água para tirar aquele negócio de lá. Só uma gotinha não vai resolver. Então, o uso de analogias, o uso de palavras simples, isso transmite mais credibilidade para as pessoas, é muito mais eficiente a comunicação. Né? A gente está pecando terrivelmente em comunicação em saúde, em todas as instâncias. Eu gosto de usar uns exemplos da comunicação na época da pandemia. Gente, eu morro de vergonha de mostrar aquilo. Toda a família dos vírus da Covid. Para quê? Para quê? Comunicação é fundamental em todas as áreas, né? Sem dúvida. Vocês estão esgotados, né, gente? Desculpa. Não entendi. Catarrada no espelho. Gostou, não gostou? Eu falo. Frases de efeito. Eu vou só apontar aqui uma coisa para a gente trabalhar bastante e talvez trabalhar junto com a medicina, que é um pouco nos conceitos, não é? A gente tem um pouco de dificuldade em aceitar a expressão linguagem simples, né? E sempre que a gente fala do conhecimento, a gente vai falar do conhecimento necessário para o paciente. E para a gente é muito caro a ideia de pegar o aluno que está lá no colégio. Temos que explicitar, quando a gente fala do paciente frente ao médico, a gente está falando de uma luta de classes. Já que somos as humanas, para nós é muito importante dividir o mundo em classes. E da vulnerabilidade do medo da saúde, que é um complicador importante. E aí a tendência é a classe de onde vem o médico olhar para o outro como deficiente. Então, mesmo quando fala em letramento, que parece uma coisa bonita, é sempre assim, vamos fazer uma boa apostila para esse pobre que não sabe nada aprender, ou então vamos fazer uma linguagem simples para ele, porque ele é uma pessoa simples, que fala simples. Nós vamos ter que enfrentar essa discussão em conjunto com a área de saúde para não aprofundar essa relação, que é uma relação de classe que está marcada na linguagem, porque, de fato, não se trata da linguagem, se trata do raciocínio. E o raciocínio complexo é típico do ser humano, não daquela classe social de onde saem os profissionais da saúde. Todos nós somos capazes, em qualquer situação, de ter um raciocínio mais complexo. E é isso que interessa, né? Só deixar claro que o complexo não obrigatoriamente é bom, né? A gente vê muito profissional de saúde com baixíssimo letramento de saúde. A pandemia mostrou isso. Né? Então, me desculpem se eu deixei transparecer ou passei a mensagem de capacitismo, coisa assim. Não, pelo amor de Deus. A comunicação clara e objetiva e de fácil compreensão é algo bem sofisticado. Sim, né? sim. É preciso muita capacidade para falar de forma clara e objetiva. Então, o que eu quero dizer é que a gente, muitas vezes, por dificuldade de... o Einstein, acho que falava, né? Se você não sabe explicar de forma simples, é porque você não entendeu direito, né? Eu quis falar de uma forma que, se a gente não tem essa clareza e esse pragmatismo, erro nosso. E isso é válido para qualquer nível educacional. Eu uso essa linguagem com alunos de medicina. De situações claras, analogias são extremamente poderosas, né?
a gente vai ter que ir aperfeiçoando isso, porque a ideia de linguagem simples está muito marcada, né? Muito marcada. O jornalismo usa isso, eles acreditam que eles são bons tradutores para a linguagem simples, e isso está na nossa área também, né? Quem é a pessoa que fala simples é aquela que fala errado, é aquela que vem do interior. Então, a gente vai ter que lapidar esses conceitos em conjunto para poder não... Como eu falei, é plain language o termo técnico, mas eu detesto essa tradução. Mesmo letramento em saúde, eu acho que daria para ter um banho de loja nesse termo aí, porque não está legal. Mas eu acho que na verdade, ir para outra dimensão da linguagem, que é uma coisa que não seja pelo nível, pela complexidade dos termos, mas pela aproximação para coisas do cotidiano. Né? Tem uma coisa complicadíssima aí na relação do médico com o paciente, que também está na relação do professor com o aluno, que é criar a disposição para entender. Isso vai ser um problema para todo mundo. Mas a gente tem que terminar, e eu já dei a notícia para alguns, eu vou dar de novo, e eu sempre peço para eles não comemorarem quando eu dou essa notícia. Então, na próxima semana eu estou viajando de novo, então a gente não vai ter aula, mas não comemorem, não batam palmas. Né? Esconde sorriso, gente, morde a língua. E na outra quinta, Corpus Christi, né? É feriado, então a gente vai ter 2 quintas sem aula. Ok? Mas... não se conter. Mas, né, não me venham pedir prazo para entregar o relatório, porque vocês podem usar aí 2 quintas-feiras para fazer o estágio. Ok? Aí na outra, passadas 2 quintas, a gente se encontra e o prédio já vai estar interditado mesmo embaixo. Então, quando chegar, vai ter um funcionário que vai dizer para onde vocês vão. Ok? Professora Raquel, super obrigado. Tatiane, muito obrigado mesmo. E acho que a gente deveria fazer mais sessões como essa para a gente trabalhar mesmo em conjunto. Acho que a gente vai ter muita oportunidade. Mas eu acho muito importante que a gente está todo mundo aprendendo com o paciente, com o aluno. Eu falo para os meus pacientes que se eles soubessem quanto eles me ensinam, eles não pagavam consulta, eles cobravam. Então... Bom, obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigado, gente. Só agradecer a presença de todos, agradecer a Raquel Moisés, agradecer a Lucy, agradecer ao professor Valdir, né, que seja o início aí de uma frutífera parceria, né, entre o IUHU, a Faculdade de Educação, a FEFELESH, que possamos ter mais encontros como esse. Obrigada, gente. Obrigada para quem está online também. Boa noite.